queridos, bom dia, bem-vindos todos a esse momento aqui. Você já teve alguma dificuldade com aparelho doméstico que não funciona? Olha o que aconteceu com a nossa amiga aqui, a Matt Johnson. Era uma quarta-feira antes do Dia da Ação de Graças e ela estava ali fazendo a sua devoção pessoal de manhã, lendo a Bíblia, quando ela escutou o marido se levantar, colocar a roupa na máquina de lavar e voltar para a cama também. E ela continua ali lendo a Bíblia, até que de repente, depois de um tempo, ela escutou o marido dela chamando de um jeito como se fosse uma criança pequena em apuros. E aí ela foi em direção a ele e ele foi dizendo: temos um problema, temos um grande problema. O que poderia ser? Não tinha fogo, não era roubo, o que seria? Aí ela foi até a área de serviço e lá ela percebeu. O marido estava caminhando com água até os tornozelos. A máquina de lavar, gente, tinha parado de funcionar naquele modo de encher, entende? E daí, quando ela encheu, só que ela não entrou no ciclo de lavagem. Então, o que aconteceu é que a água começou a ficar escorrendo da máquina e isso aconteceu por 1 hora. Então, gente, você não tem noção do tanto de água que tinha, era uma bagunça. Olhando para aquela água, ela só conseguia pensar em uma coisa. Bom, se Deus permitiu esse problema, então Ele já deve ter a solução também. Enquanto ela estava ajudando ali a juntar aquela água, ela ficou pensando: provavelmente a gente vai ter que substituir o piso da área de serviço e o piso da cozinha, sem falar no carpete dos outros cômodos. E por quê, gente? Porque na região, no lugar onde ela mora, a área de serviço é diferente das nossas aqui, né? Às vezes fica do lado dos quartos, é só a máquina de lavar com a secadora e o piso dali não é uma cerâmica, alguma coisa assim. É o piso que vai estragar quando cai água, às vezes porque é tapete ou carpete, né? E essa troca do piso talvez fosse uma necessidade que eles teriam mais tarde, porque quando o tapete começa a secar, depois vem um cheiro, né? Um cheiro que fica horrível ali. Então, gente, o que aconteceu? Eles receberam os amigos, a família, né? Conforme foi combinado ali no dia de ação de graças, e depois, de alguma maneira, depois daquele dia, veio chegando domingo, enfim, eles tiveram que lidar com aqueles carpetes molhados e com o cheiro também. Segunda-feira, diz que o chão já estava um pouco mais sequinho, né? E o odor estava menos perceptível. E interessante que na manhã de terça-feira o chão estava completamente seco e o mau cheiro tinha desaparecido também de uma forma completa. Ela nem conseguia acreditar. Ela aprendeu uma lição espiritual com essa situação toda. Ela disse o seguinte: da mesma maneira que a água que sai da máquina de lavar durante 1 hora, o pecado durante anos acabou inundando a nossa vida. E a gente está encharcado de pecado. Porém, quando a gente aceita Cristo Jesus como nosso Salvador, Jesus diz assim: agora chega. Eu vou limpar você com isopo, isso é, com o sangue de Jesus. E Ele começa a nos purificar. E quando a gente inicia essa caminhada com o Senhor, o mau cheiro do pecado ainda pode ser evidente até o dia que a gente percebe que ele finalmente vai diminuindo, até que vai chegar o dia que ele vai desaparecer completamente. E isso vai acontecer quando Jesus voltar. Então, a gente tem muito grato a Deus, porque é uma promessa maravilhosa para nós em 1 João capítulo 1, verso 9, e que diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados. Que coisa maravilhosa, não é? Bom, confessemos para ter essa purificação e saibamos que tudo aquilo que não é bom em nossa vida, colocado na mão de Deus, Ele pode segurar, Ele pode resolver, Ele pode nos ajudar. Ótimo dia, gente. Até amanhã.